Hebreus 3 e Hebreus capítulo 4. Eu vou ler na versão NVI. Amém, irmãos? Então vamos ler o versículo 7, 8 e 9 do capítulo 3 e depois o versículo 7 do capítulo 4. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Agora Hebreus 4, versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez em um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então o tema da mensagem é o dia chamado hoje. Quero conversar com vocês um pouco pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo, né? Depois de alguns dias aí de grandes batalhas essas que ainda não se findaram, mas que a gente vai vencendo em nome do Senhor Jesus, porque quando somos fracos ou estamos fracos, o Senhor nos faz fortes. Então o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, diz sobre uma prova, vamos colocar assim, um momento caótico que o povo de Israel, os hebreus, viveram. 40 anos de prova. Irmãos, quantos anos você tem de idade? Quantas vezes você já foi provado? Mas quantas vezes você venceu? E quantas vezes você viveu bem, você ficou tranquilo? Agora imagine passar 40 anos numa prova, irmãos. 40 anos aguardando. Mas eu quero aqui entrar um pouco na história dos hebreus, quando Moisés estava com um pessoal, né, caminhando pelo deserto. Primeira barreira, Legaiu, que essas pessoas encontraram no dia chamado hoje, porque a prova nunca vem no dia de amanhã, Guilherme. Ah, irmãos, eu estou aqui muito feliz em Deus, porque amanhã eu vou passar por uma grande prova. Se alguém souber que no dia seguinte vai passar por uma prova, a aflição já chega no dia chamado hoje. É ou não é? Ok? Quando a Bíblia fala assim, ó gente, não andeis ansiosos por coisa alguma, é uma coisa muito complicada de se entender. Porém, há uma resposta clara e objetiva a respeito disso. Por que não andar ansioso por coisa alguma? Porque o nosso Deus nos sustenta sobre o dia de hoje de forma suficientemente. Basta, disse Jesus, né? Cada dia o seu mal. Por que viver o mal de amanhã no dia de hoje? O mal do século, ansiedade, depressão e estresse. E mata, consome, destrói, enfraquece. E a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto, vamos lá. O texto aqui está falando que então essas pessoas, esses antepassados, os nossos antepassados, colocaram o Senhor à prova. E o Senhor ficou irritado porque eles fizeram isso, irmãos. Isso está em Êxodo 17, se você quiser conferir, tá bom? O Senhor ficou irritado durante o capítulo inteiro. O Senhor bate de frente, porque como pode as pessoas colocarem o Senhor à prova uma vez que... Tudo hoje é o verso 7, Hebreus 3, 7, Hebreus 4, 7, amém? Êxodo 17, 7, vai lá e verifica o versículo 7 para você ver o que está dizendo lá. Ok? As pessoas fazem uma pergunta a Moisés. Eles perguntam a Moisés: será mesmo que Deus está entre nós? Sabe o que já havia acontecido? Já tinham passado pelo mar em terra seca. Já tinham, os versículos anteriores dizem que já havia brotado água, minado água das fontes, da rocha. E eles olharam para Moisés e falaram: será mesmo que Deus está aqui entre nós? Será que o Senhor está mesmo entre nós ou não? Tem uma pergunta aí. 400 anos sofrendo no Egito. Deus os livra, levanta um libertador, que é isso que significa Moisés. Moisés foi chamado para libertar o povo. E o povo saiu. Eles viram, contemplaram as 10 pragas que foram enviadas ao Egito e à casa do faraó.
Eles viram tudo que o Senhor fez. Todas as 10 pragas chegaram ao Egito, mas as 10 pragas não chegaram na casa dos justos de Deus. O anjo sempre passava por cima, sempre eles escapavam. É tanto que o Senhor chega diante deles e faz o anúncio da Páscoa, como quem diz: tão grande salvação chegou a vocês, e vocês precisam agora comemorar a Páscoa, porque eu poupei a vida de vocês. E eles saíram, irmãos, presta atenção, e eles saíram, e quando eles estavam em frente ao mar, pastor, conhece essa história de Có salteado, então beleza, que você vai me ajudar, vamos comigo aí. Eles estavam em frente ao mar. Agora, Cleri, a gente está indo num outro ângulo, não é Moisés mais, por que tu clamas a mim, Moisés? Não, agora nós estamos falando de centenas de homens, mulheres, jovens, crianças, que estavam junto com Moisés, diante de Deus, e viram tudo que o Senhor fez pela mão de Moisés, de Arão, e agora eles estão diante do mar, vendo que Moisés está numa confusão terrível, sem saber o que fazer, e de repente esse Moisés pega um cajado, porque eu tenho certeza que eles não ouviram a voz de Deus falando com Moisés, e Moisés pega esse cajado e de forma milagrosa, Lúcio, toca nas águas, Wellington, e as águas se abrem. Eles nunca tinham visto isso, Suelen, e de repente um mar imenso se abre. Vocês conseguem imaginar a força do vento soprando sobre as águas, rebatendo de um lado para o outro e mantendo seco o caminho para eles passarem? Irmãos, e detalhe, preste atenção, não era nivelado não, porque no mar, quando a gente vai entrando, o que vai acontecendo aí, os meninos que gostam de água? Não vai descendo? E vai descendo, e vai descendo, e é bom tomar cuidado porque vai descendo, não é? Irmãos, você consegue imaginar, Wellington, o povo de Israel no meio do mar, os ventos soprando, mantendo, segurando as duas paredes de água? Imagine isso comigo. E eles olhando agora para cima, para o alto, e eu não sei dizer quantos metros, Wendy, de altura a água, a parede de água de um lado e a parede de água do outro, e eles passando, e eu acredito que eles passavam olhando assim, porque se eu passasse lá, eu ia passar correndo, mas olhando, correndo, né, irmãos? Ô pastor, que falta de fé é essa? Sei lá, o meu líder tocou nas águas, ficou lá atrás, entendeu? Com um pau velho que estava na mão dele, e só gritou: corram, passem agora. E eu estou lá correndo e olhando para um outro. Quando eu chego do outro lado, cadê meu líder que não vem? E quando ele chega, ele fica olhando para as águas, ouvindo a voz de um Deus que eu não ouço. É muito difícil crer quando somente alguém, no meio da multidão, está vendo e ouvindo. É difícil, Guilherme. Guilherme vem e fala à igreja: Deus está falando com vocês. E a igreja olha um para o outro e fala assim: como? Quando? De que forma? E aí Moisés lá vai estender a mão sobre as águas. Já leram o que o Senhor fala para ele? Não, ainda não. Moisés não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Por quê? De uma extremidade à outra o mar era imenso, Simone, imenso, que coube todo o exército de Faraó dentro, com seus carros e cavaleiros. E Moisés, na extremidade da margem do mar, vendo as duas paredes de água. Em que dia? No chamado ontem ou no chamado amanhã? Olha que bonito, né? Ah, pastor, então ninguém nunca vive o amanhã. É mais ou menos isso, né? E aí de repente Moisés está lá, e o Senhor fala: não toque nas águas. Por quê? Porque os seus inimigos ainda não entraram, todos. E aí o povo começa a ouvir o som de cavalos, o som de homens gritando, de ferros, né? Batendo um no outro, porque eram as espadas, as lanças dos soldados, e eles não tinham nada, no máximo uma faca para cortar cebola, né? Era o que eles tinham ali com eles. E eles estão lá,
E aí de repente imagine a aflição, e Moisés também aflito, e o Senhor dizendo: não toca nas águas. Sabe o que eu acho lindo? É que se Moisés tocasse nas águas, o Senhor ia ter que fechar. Porque Deus trabalha com aqueles que confiam e acreditam nele. E o Senhor deu essa missão a Moisés: abrir e fechar o mar, porque a honra daquele evento era de Moisés. Sim ou não? Vamos tentar chegar lá. Amém? E aí, quando o Senhor fala: agora toca nas águas, quando ele tocou, as águas se fecharam e o exército de Faraó morreu afogado. Imagina o desespero, os bichinhos, cavalos inocentes, tinham nada a ver, morreram ali. Uma riqueza imensa de soldados. Quantas famílias perderam pais, maridos, filhos naquele dia, irmãos? Você já parou para pensar que sempre para a felicidade de um tem que acontecer a tragédia de outro? Na maioria das vezes? Beleza. Será que Deus tem prazer? Está escrito, Guilherme, na morte de um ímpio? Deus tem prazer na morte de um injusto? Não, porque Ele sabe que aquele injusto morreu com a sua injustiça, e todo aquele exército morreu por causa da palavra de um rei injusto. Eles não eram culpados, eles cumpriam lei, uma ordem, e famílias perderam parentes e choraram. Nessa parte ninguém para pensar. Eu peguei o ângulo totalmente inverso da história. Agora onde eu quero chegar, no capítulo 17, para a gente entender melhor. E aí eles falam assim para Deus: Senhor, estamos com sede. Aí chegam em Moisés e falam assim: lega, será que não vê, Moisés, que nós estamos com sede? Uma pergunta eu quero fazer a vocês e me responda, você que está em casa, você que está aqui. Moisés era humano? Ele sentia sede? Daniel, Moisés era humano? Ué, então Moisés também estava com sede. Então que coisa absurda é essa? Porque sempre queremos responsabilizar os outros. Ué, Moisés, a gente está com sede. Acho que Moisés podia olhar aí: eu também. Não é? Aí o Senhor olha para Moisés e fala: por que essas pessoas me põem à prova? Será que tudo que eu fiz por elas não foi suficiente? Aí eu acho que esse texto aí é o que mata a pau o negócio, né? O Senhor está no meio mesmo? O Senhor está entre nós ou não? Então Moisés poderia olhar para o pessoal e falar assim: tá, então com que força eu abri e fechei o mar? Com que força eu estou fazendo descer maná do céu para vocês todos os dias? Com que força estou guiando vocês com uma nuvem de gelo durante o dia, porque no deserto o negócio é sério de calor? E com que força estou fazendo uma nuvem de glória, ou seja, de fogo, à noite, porque no deserto faz frio que ninguém dá conta? Moisés poderia perguntar tudo isso, mas a irritação aqui não é de Moisés, é de Deus. Por que vocês estão provando-me nisto? Será que já não foi suficiente? E eu vejo a igreja do século 21 fazendo a mesma coisa. Será que Deus está ali? Será que Deus está acolá? Não, eu vou para X porque Deus está lá, mas Deus não está em Y. A travessia do mar. Amém? Foi um dos grandes feitos que Deus havia feito para aquele pessoal. Água da rocha, que saiu não só uma vez. As águas de Mara, quem lembra o que era isso? As águas eram amargas como fel, se transformaram em águas doces, que o pessoal tomava e falava: ai, mas que água pura, que água gostosa. Mas as águas eram como? Amargas, como fel. Aí perguntam a Moisés, perguntam ao Senhor: será mesmo que Ele está entre nós ou não? Quando saberemos, Moisés, o momento de levantar acampamento? Quando a nuvem se mexer. Enquanto ela não se mexer, ninguém sai. Aí era incrível, a nuvem começava a andar. Aí o povo corre. Por que corre? Levanta acampamento. Claro, irmãos, porque se a sombra, entendeu? Está indo embora, eu tenho que correr atrás da sombra. Isso será que nos diz alguma coisa?
Se a presença da glória está caminhando, por que eu estou parado? Não posso, levanta acampamento e vamos. Mas se a presença da glória parou, o que eu tenho que fazer como igreja? Parar, porque eu sou sustentado e eu dependo da presença da glória como cristão. Eu como cristão não posso ficar tomando as minhas decisões sem consultar ao Senhor. Não façam como os vossos pais, como os vossos antepassados que fizeram e morreram no deserto, quando receberam a promessa de Deus, de uma terra melhor que manava leite e mel, que tinha pão, que tinha fartura, riqueza. Porém, a saber, somente 2 pessoas de um grupo de milhares conseguiu atravessar e entrar na terra prometida. Diz a Bíblia, a saber, Josué e Calebe. Eram uns meninos que cresceram, se tornaram jovens, guerreiros, tiveram toda a sua vida e experiência no deserto, escola nenhuma eles frequentaram. Eu não sei nem como é que aqueles meninos se casaram, porque eles caminharam 40 anos de sua vida no deserto e viram seus pais pecarem contra Deus. Agora sabe qual é a grande glória? Eu vi a família dos familiares pecando, dos meus familiares pecando. É Josué e Calebe dizendo, porém eu não. Se você ler Josué 24, ele diz, eu vou assumir uma nova postura, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão nossa, vocês tomem a decisão de vocês. Josué 24 é uma decisão. É por isso que não está escrito, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É uma decisão, é uma postura. E Josué tomou essa decisão. Por quê? Porque ele viu a situação das pessoas morrendo no deserto. Agora que ele está caminhando em vitória diante de Deus, diante de tudo que Deus estava fazendo com ele, agora ele vai fazer as mesmas coisas que os seus antepassados fizeram, de abrir a boca e perguntar, será que Deus está entre nós ou não? Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados, mas nós vamos lá e tomamos um banho e mergulhamos daqui a acolá. Parece que não é verdade, mas é verdade. Olha outro milagre que aconteceu no deserto. Comida em fartura, não era em fartança não, como diz o nordestino, em fartura, todos os dias. Agora posso contar a boa, pastora Márcia? Sem precisar ir para a cozinha. Aleluia! Não, irmão, dá um glória a Deus. Não precisava cozinhar para ter comida pronta. A gente está aqui numa secura danada, ó Deus, dá-me de beber, eu te amo, lindo és, eu quero mais de ti. E o povo jogando maná no chão e dizendo, ai, estou enjoado de comer maná, não aguento mais isso não, Moisés. Sabe por que o dia chamado hoje se torna um dia ruim, irmã Laura? Porque a gente traz muitas coisas do dia chamado ontem para hoje, e a gente tenta resolver coisas do dia chamado amanhã hoje. Farei as coisas de hoje, e deixarei as de amanhã para amanhã. Ah, pastor, se eu puder adiantar, eu vou adiantar tudo. Igreja, eu não lembrei de você falando sobre home office. Ah, pastor, trabalhando em casa eu não paro. Né, pastora Márcia? Né, pastor Edson? Pensa. É incrível, irmãos. Olha só, o versículo 9 de Hebreus 3 lá, fala assim, os seus antepassados me tentaram. E o que está escrito? Não é possível tentar a Deus, porque Deus de tudo já tem constância. Como tentar a Deus? É como Satanás diante de Jesus dizendo assim, se prostrado tu me adorar, te darei tudo isso. Para quê? Se Ele é o Criador do universo. Como barganhar com quem tem tudo? Aí ele disse, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos ter visto tudo o que eu fiz.
não lhes faltou nada. A roupa crescia no corpo, a sandália crescia no corpo da criança e não torava as correinhas igual as de hoje não, irmãos. Oh, meu Deus do céu, agora eu tenho que arrumar uma sandalinha. E sair na comunidade gritando: alguém tem uma sandalinha de 3 anos? Porque meu menininho fez 3 anos e eu não tenho sandália para ele. Não. O mistério era incrível. Nada se perdia, irmãos. Nada se perdia. Conseguem imaginar isso? Nada se perdia. Nada. Agora eu vou falar outra. E o SUS? Sistema Único de Saúde. Tinha lá? Não precisava. Ninguém adoecia. E quando adoecia, o que está escrito sobre isso? O Senhor é a vossa cura. Como abrir a boca e dizer: será que realmente Deus está entre nós, se ninguém adoecia? Porque quando uma pessoa ficava doente, orava Moisés e os seus conselheiros e eles ficavam sarados. O Senhor orientava sobre o que fazer e eles ficavam curados. E aí começaram a colocar os diversos nomes no Senhor. O Senhor é a vossa bandeira, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa cura. Aí começa o nome do Rafael, começa o nome aí dos grandes homens da Bíblia surgirem: Joel, né? Samuel e o El, né? Por quê? Porque eles contemplavam, Cleri, os milagres de Deus acontecendo, e não eram milagres prometidos para amanhã. A única promessa que eles tinham para amanhã qual era? A terra prometida. Mas no hoje não lhes faltava nada para que eles murmurassem pelo amanhã. Pensa nisso. Ah, Deus, eu quero tanto uma casa, Deus, eu quero tanto um carro, eu quero tanto uma vida, eu quero tanto uma família, eu quero tanto casar, eu quero tanto divorciar, eu quero tanto brigar, eu quero tanto... Nós somos terríveis. Quando Moisés feriu a rocha 2 vezes e era para tocar só uma, eu consigo entender muito bem porque Moisés fez aquilo. Porque é difícil, Lúcio. Imagina, você passa 40 dias fora, quando você volta, está tudo destruído, outro Deus erguido, a família de Moisés corrompida, porque todo mundo podia se corromper. Foi por isso que Josué lá na frente, bem lá na frente, muito lá depois, ele toma uma postura e fala assim: eu não quero nem saber de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre essas coisas. Eu tenho prestações para pagar amanhã. Eu tenho coisas para resolver amanhã. Eu estou com medo de amanhã ser despedido. Eu estou com medo das coisas. Ei, vamos ler um conselho aqui prático para o dia chamado hoje. Viva o dia de hoje. Eu li algo que mudou minha forma de pensar, Legail. Viva o dia de hoje como se nunca houvesse amanhã. Pronto. Aleluia, maravilha, porque quando Jesus buscar a sua igreja, Ele vai buscar no amanhã ou no hoje? Se tudo der errado, é no hoje ou no amanhã? Se der certo, é hoje. Então é hoje que a gente precisa tomar a decisão de chorar mais na presença de Deus, de se alegrar mais na presença de Deus, de duvidar menos de Deus. Vamos ler Mateus 6, verso 25 a 34, um texto muito conhecido. 25 a 34, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. E aí, irmão? Quanto ao que comer, vamos colocar na palavra não se preocupe toda vez? Vamos lá? Então, não se preocupem quanto ao que comer, não se preocupem quanto ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está fazendo uma pergunta. Aí o versículo 26 diz: observem as aves do céu. Vamos lá, irmãos.
não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. É ou não é? A formiguinha, que Salomão fala, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Por que ele fala isso para o preguiçoso? Porque a formiga passa o tempo todo trabalhando, se preparando para o inverno. Mas Jesus agora manda fazer, né? Vamos dizer assim, sei lá, um autoexame, observando os pássaros, Suelen. Ele fala assim, veja os pássaros, o que eles fazem? Onde é que eles semeiam? Onde é que eles guardam a comida para eles, para o dia mau? Não, eles não fazem isso. Então, vamos observar, ok? Ele diz assim, ó, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E aí, irmãos, a gente tem mais valor do que os pássaros? Do que as aves? Sim ou não? Não, irmãos, toma posse da palavra. Você tem mais valor do que as aves do céu, amém? Então preste atenção. 3 coisas que as aves não fazem e que nós hoje estamos sofrendo porque fazemos. Vamos lá? O que as aves não fazem? Primeiro, vai lá, irmãos, o que ela não faz? Ela não semeia. O que é não semear? Ela não planta, ela não trabalha. Ué, pastor, então eu não preciso mais trabalhar? Olha que maravilha, sim, você precisa trabalhar, mas confiar que o seu sustento é suficiente com a bênção de Deus para você viver bem. E à medida que você for caminhando, o Senhor vai ordenando a bênção no seu dia para você. Amém? Ah, Deus, eu estou esperando tanto, mas nada acontece. Continue, creia, confie. Estou desempregado, confie. Confie. Amém? Não colhem. Outra forma de trabalhar. O que isso está querendo dizer? É o que o texto antes dos versos 25 fala. Cuidado, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde estiver o vosso coração, aí está o seu tesouro. Ele fala, cuidado, você tem que guardar tesouros nos céus, porque lá nem a traça nem a ferrugem entram para consumir, para destruir. Ele fala, cuidado com o que vocês estão fazendo na terra. Vocês estão juntando riquezas para si, no mesmo capítulo, irmãos, é só os versos anteriores. Ele fala, cuidado, porque onde estiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Se a minha preocupação todo dia é dinheiro, 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 trabalho, conta, isso, aquilo, isso está ocupando algo muito especial na minha vida. E eu tenho que parar e pensar nisso, irmãos. Amém? Ah, pastor, falar é fácil. Pois é, o dia chamado hoje é o dia que o Senhor escolheu para transformar a sua vida. Amanhã Deus vai te abençoar. Engraçado, não saiu amém aqui no templo não. Amanhã você será feliz. Já é alguma coisa, alguém disse. Foi isso que eu entendi, o amém. Amanhã você vai vencer. Mas se tem coisas que você precisa hoje, o amanhã vale. Amanhã, depois de um dia inteiro sem comer, você vai comer. Eu quero comer hoje, disse a Suelen. Quem tem fome, diz a Bíblia, tem fome para agora. Quem tem sede para beber agora. É ou não é? Na UTI o médico diz, não, eu darei esse remédio, essa medicação só amanhã de manhã. Aí a enfermeira diz, mas doutor, se não der, no máximo 1 hora essa pessoa vai morrer. Não, mas amanhã eu dou. Faria o Senhor assim conosco? Sabendo que a nossa necessidade é agora. Pai nosso que estás nos céus, disse Jesus. Amém, irmãos? Daqui a pouquinho Jesus vai falar sobre isso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, é tudo que nós queremos, é tudo que nós buscamos.
O pão nosso dá-nos amanhã, porque amanhã teremos fome, amanhã teremos sede. Não, dá-nos hoje. O pão de cada dia nos dê agora. E tem uma multidão aí com fome. Ele, é verdade, alimente-as. A fome delas é agora. Tá bom, Senhor. Sai caminhando e volta. Observe a atitude dele. Senhor, eu encontrei só um menininho com o lanchinho dele. Pegaram o lanchinho do Elias lá. E o que tinha na lancheira do garoto? Irmãos, cada época é sua época. O que tinha? O que a mãe preparou para o menino ir assistir Jesus no deserto? Ô mãe, gente, eu penso uma mãe linda. Sabia que a fome não é para amanhã, a fome é hoje. Meu filho, você vai lá então ver Jesus? Vou, mãe. Então leva o lanchinho que a mãe já aprontou para você. Eu vou colocar aqui, quantos? 5 pãezinhos, não, 5 pães, e é incrível que não eram 2 peixões não, e 2 peixinhos, porque o menino era pequeno, ele não precisava tanto, então ele tirava um pedacinho da carne do peixe, comia, pegava o pão e comia, no lanchinho dele, mas o menino não comeu o seu lanche, está lá, empolgado com Jesus falando, e aí chega o discípulo de Jesus e fala assim, o que você tem nessa cesta? Aí o menino, meu lanchinho. Aí ele fala assim, o mestre falou que eu tenho que alimentar todo mundo com o seu lanche. E aí o menino fala o quê? De onde eu trouxe esse tem mais para levar. Não tem problema não. Não sei se o menino disse isso. A Bíblia não diz que roubaram o lanche do menino. Então o menino entregou porque ele quis. Eu penso, o discípulo chegando, deu vontade de rir aqui agora. Chegando diante de Jesus e falando, Jesus, mestre, olha o que temos. Aí Jesus olha e fala o quê? É suficiente. Eu vou fazer como a Suelen fez. A mesma coisa que Felipe, Pedro, todo mundo fez. Tá bom. E eu imagino o garotinho olhando e falando assim, essa eu quero ver. Jesus faz o que, irmãos? Ó Pai, levanta, né? A cesta, não é? Levanta. Irmãos, levanta e faz o que? Observe que cesto vazio lá estava sobrando. Era ou não era? Que Jesus disse, saiam pegando cestos aí. E eles pegaram. Não foi? Agora, cestos cheios de comida, antes de Jesus fazer o milagre, não tinha lá. Então já tinha alguma coisa, já tinha um cesto para pôr a comida. Jesus levanta e agradece ao Pai. Não é verdade? E aí ele olha para os discípulos e fala, e agora faça o quê? Alimente todo mundo. Jesus está dizendo no dia chamado hoje, para um momento chamado agora, para um instante chamado já. Coma e beba. Senhor, não estou vendo nada. Imagine Felipe dizendo isso para o Senhor. Ô Jesus, tua conta está um pouco errada. Eu passei por ali, tem gente demais. Não, irmãos, eles creram. E foram. E o povo ia tirando e eles iam dando. O povo ia tirando e eles iam dando. Quantos peixinhos que tinha? 2 e não acabava. Quantos cestos cheios de pedaços sobraram? 12. Por que 12? Porque tinha 12 homens servindo. Gente, é brincadeira. Eu imagino um pedacinho do peixe Jesus pondo em um, um pedacinho do pão pondo no outro, pondo no outro, pondo no outro. Vão destruir para esse povo. E os homens vão lá, tá bom. Quando, rapaz, esse trem está cheio. Que negócio é esse que não acaba não? Olha lá, até o neném riu. Então, preste atenção. Amém? Aí diz assim o versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Meu Deus, amanhã, e morre hoje. Por que vocês se preocupam com roupas? Diz o verso 28.
Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, e Salomão é brincadeira, hein? O homem era rico, em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Aí o negócio já arrochou. O que o Senhor está deixando você em falta ou com falta? O que está faltando para você? É por isso que a Bíblia fala: cuidado, cuidado, sabe? Não se misture demais com as coisas desse mundo, não. Você que milita no exército de Deus, não se mistura muito com as coisas desse mundo, não. E ele está falando no sentido geral de todas as coisas, sabe? Saiu um celular novo, eu compro. Saiu uma TV nova, eu compro. Saiu um carro novo, eu compro. Saiu não sei o que lá, eu compro. Saiu isso, eu quero. Saiu aquilo outro, meu Deus, eu desejo, eu quero, eu quero, eu quero. É por isso que você está acabando com um dia chamado hoje, com amanhã, e com ontem, com tudo. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Parece uma palavra inadequada para o século 21, para o tipo de projetos que as igrejas ministram constantemente. Sim ou não? Se o guarda de Sião não dorme, ele não cochila, ele não pisca, guardando a mim e a você. Vamos crer, irmãos. Estou tentando mostrar para vocês, no dia chamado hoje, Deus está em nossa volta, nos movendo, trabalhando o tempo todo, agindo e mexendo com pessoas que nos dão, que nos ajudam, que nos emprestam, que nos pedem emprestado, que nos tomam. E Deus está agindo e movendo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos concluir lendo esse texto. Aí diz assim, olha só: os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O Senhor está chamando de pagão as pessoas que vivem correndo atrás de comida, roupa, de bens. O Senhor está chamando de pagão. Jesus chamou isso de paganismo e não de fé. E a igreja está professando e profetizando, abrindo seus templos constantemente, está lotada por causa disso. Quando eu cheguei aqui eu não tinha nada, mas agora eu já tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho nem. Ué, calma aí. E no final ainda fala, eu sou. Pode ser verdade? Pode. Mas Jesus morreu na cruz. Jesus se sacrificou, se tornou carne. Para isso. Você vai falar assim, pastor, mas Deus dá. Dá. Mas o propósito maior da igreja não é este. Consulte a igreja da prosperidade. Quantas almas elas ganham para Jesus com o tema salvação? Não. Pergunte à igreja da prosperidade quantas almas estão presentes e ganhas no local pelo tema prosperidade. Jesus morreu na cruz porque existe um inferno em chamas, do qual eu e você escapamos por causa da cruz. E se eu me esquecer da cruz, será em vão. Aí Jesus fala, então busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, versículo 34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preparará, ou seja, se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu tenho a impressão, é minha, que Deus fica chateado quando seus filhos ficam lá o tempo todo. Ah não, pai. Ah não, Deus. Ah não, pai. Ah não, Deus. Aí ele olha e fala assim, ah não, filho. Deus nos chamou para ser igreja e sermos felizes no dia chamado hoje. Algumas pessoas estão dizendo, e por isso tomam suas decisões equivocadas, falando que, não, mas os dias passados foram muito melhores do que os dias atuais. Diz a Bíblia, nunca diga que os dias passados foram melhores.
Irmãos, é um mistério que eu já tentei compreender e penso uma coisa que é difícil de entender. E se os dias passados foram só vitórias? Então eu não posso? Não. Se eu fizer uma comparação e esquecendo-me da graça e da misericórdia que foi renovada sobre minha vida no dia chamado hoje, não, eu não posso. Mas se eu me lembrar de toda a graça derramada sobre mim, a dispensação do Espírito Santo no dia chamado hoje, eu posso fazer comparações sim. Aí sim, porque eu posso me lembrar de onde eu caí e recuperar as minhas forças para recomeçar onde eu caí. E para se lembrar de onde caí, eu tenho que pensar no passado, eu tenho que pensar onde eu estava atrás, eu tenho que pensar nas decisões que eu tomei. Então, irmãos, pensem nisso. Jesus virá no dia chamado hoje, para nos buscar num tempo chamado agora, e eu preciso estar pronto para isso. A dureza de coração é um obstáculo. Por isso que mais de 1 milhão de pessoas morreram no deserto, porque Deus não permitiu que elas entrassem na terra prometida, por causa da dureza de coração. E a outra coisa é a ansiedade. Destrói a essência do hoje. Ou seja, a ansiedade faz você até esquecer que o hoje existe. Faz ou não faz? Assim que você levanta, eita meu Deus, ainda bem que hoje não é amanhã. Você acabou com o seu dia. Hoje pastora Márcia me chama para tomar café, Wellington. E quando eu sento ao lado dela, a amiga dela está no teletrabalho, sei lá, trabalhando, postando, fazendo 1000 coisas, ainda vai lá e manda e mostra para a colega. Eu falei, Márcia, pelo amor de Deus, fala para essa menina que ela acabou com o dia dela. Hoje é domingo de Páscoa. E essa mulher está trabalhando. E não precisava estar trabalhando hoje. Não, mas tem que preparar, porque amanhã eu tenho que enviar as coisas para os meninos. E se eu morrer hoje, como é que ficam os meninos? Mas pelo menos eu morro hoje, mas deixei a atividade da semana feita. É uma satisfação na hora de morrer? Tá batendo as bolas, tá lá, vai bater. Aí daqui a pouco, que bom, pelo menos fiz a atividade. Gente, isso é o extremo. Tem pessoas que vão deitar e falam o quê? Meu Deus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, mas Pai do céu, cuida do dia de amanhã que o negócio está sério. Eu estou até com medo, Senhor, de não dormir pensando no dia de amanhã. Outros acordam, meu Deus, será que é revelação? Outros acordam, quando acorda assim, já espantado, Lúcio. Meu Deus, esse dia chegou, não é possível. Pai do céu, tem misericórdia, Senhor. Então, irmãos, vamos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas hoje. Amém? Eu volto a repetir. Não se preocupem com o amanhã, disse Jesus, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Fiquem de pé e vamos orar. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui no dia chamado hoje. Quantos, papai, hoje não podem mais te louvar? A tua palavra diz que os mortos não louvam, que aqueles que estão caídos e em desesperos não conseguem enxergar a luz, mas nós estamos na tua presença, Pai, perplexos, sim, como diz as Escrituras, como o apóstolo Paulo disse, mas desanimados não. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, rocha da nossa salvação. Nunca houve nem haverá outro Deus como o nosso Deus. Pai, nós te amamos, Tu és nossa esperança. Te agradecemos por Jesus ter morrido na cruz, porque nós não daríamos conta, mas o Senhor nos amou até o fim e tem nos ensinado. Obrigado pelas coisas que tem dado errado, obrigado pelas coisas que tem dado certo, obrigado porque o Senhor tem dispensado do seu Espírito sobre nós, obrigado porque o teu Espírito Santo nos alimentou hoje,
porque o teu Espírito Santo tem o controle do amanhã e ele está conosco hoje. Então nós temos a certeza de que o Senhor nos dará um futuro melhor. Pai, cuida da nossa ansiedade e nos faz a cada dia enxergar que Tu não deixa um filho para trás jamais, que o Senhor não abandona aqueles que confiam em Ti. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Aumenta a minha fé hoje, aumenta a fé da Tua igreja hoje, aumenta a nossa condição de servo hoje na Tua presença. Senhor, nós Te louvamos por todas as coisas que o Senhor tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós Te agradecemos. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos para casa.